eu disse, o tema dessa mensagem é a força do altar. Diga comigo assim: a força do altar. O altar é um lugar de sacrifício, de oferenda, é lugar de reconciliação, é lugar de conexão, terra e céus. É lugar de o humano ter um encontro com o sobrenatural de Deus. Nós vamos falar de uma forma rápida aqui, por causa do nosso tempo, mas eu quero que você abra o seu coração, para que Deus possa falar ao seu coração, e você sair deste lugar nessa noite, abençoado por Ele, porque eu tenho certeza que o Senhor separou essa noite por sua causa, porque Ele ama você e Ele tem algo especial para a sua vida. Você pode dizer para o teu irmão assim: olha, Deus tem algo especial para você nessa noite. A Bíblia fala de altares. No Velho Testamento, quantos altares foram erguidos? Quantos altares foram refeitos? Altares erguidos em momentos especiais na vida de homens e na vida de mulheres. Altares foram erguidos para um povo específico, para nações específicas. Alguns altares foram feitos de pedra, outros até mesmo de metal. Mas todos esses altares com objetivo. E todos esses altares, a resposta tinha uma resposta de Deus. Se você fazer uma análise de altares desde o início, Abel foi um dos que fez um altar e Deus recebe aquilo que ele coloca naquele altar. Noé também foi alguém que fez um altar depois do dilúvio, um altar de gratidão ao nosso Deus Todo-Poderoso. O altar sempre tem um objetivo. O altar sempre tem essa conexão, terra e céu. Tem alguma coisa na sua vida hoje que você quer que seja conectado com os céus? Tem alguém? Alguma coisa na sua vida que você quer conectar com o céu, de conectar, na verdade, com os céus? Por que eu estou te dizendo isso? Se você fazer essa conexão aos céus, os céus vai responder para você de uma forma maravilhosa, de uma forma poderosa. Abel fez um altar, Noé fez um altar, Abraão fez um altar, e talvez seja o altar mais conhecido, que foi o altar da fé, onde Deus se revela como Deus provedor, não só para Abraão, mas para todos aqueles que creem no teu santo nome. Davi também foi alguém que fez altares ao nosso Deus. Em um determinado tempo, o próprio Davi fez um altar, porque havia uma enfermidade na nação, uma doença sobre Israel, uma epidemia sobre Israel, e ele faz um altar e entrega aquele momento nas mãos do Senhor, e Deus dá a vitória para ele. Começa a haver cura naquele tempo, começa a haver cura naquele lugar. Quando ele se rende no altar de Deus, Deus deu uma resposta para ele. Altar é lugar de você conectar com Deus. Diante de problemas, diante de qualquer que seja a sua situação. Mas como hoje é um início de série de mensagens, mas eu quero falar de um outro altar, que na verdade nós consideramos como o último altar. Então no Novo Testamento mostra um altar, e é feito somente esse altar, o último altar, que é o altar do Calvário. E neste altar, Jesus é a oferta viva. Jesus é o próprio altar. Jesus é a oferta deste altar. E Jesus, neste altar, Ele se rende ao próprio Deus, e neste altar, você, quando chega a este altar, você consegue tudo aquilo que você precisa. No Velho Testamento, vários altares foram feitos para alguns objetivos específicos, mas neste último altar, tudo que você precisa, você consegue. Tudo que você necessita, você consegue. Nós encontramos esse único altar no Novo Testamento, o último altar, um altar definitivo.
aquele aonde é feita essa oferta de sacrifício, essa oferta é totalmente eficaz. E tudo que eu preciso, quando eu chego neste altar, eu consigo. Tudo que eu necessito na minha vida, como tudo que eu necessito como família, tudo que eu necessito como vida pessoal, eu consigo alcançar neste altar. Porque foi o último altar, e neste altar eu consigo a vitória que eu preciso. Um dos altares do Velho Testamento foi o altar onde Elias teve que fazer uma reforma no altar. E esse altar foi reformado ou restaurado para que o Senhor pudesse mostrar todo o seu poder. E a Bíblia diz que ele clama para que pudesse haver um fogo sobrenatural, e houve um fogo que lambeu aquele altar, e naquele tempo todas as pessoas que estavam ali reconheceram que Deus era o Senhor, o Todo-Poderoso. E neste último altar, que é o altar do Calvário, todas as pessoas que se rendem a este altar são abençoadas, não só uma parte da sua vida, mas toda a sua vida, ela é abençoada. Lá no caso de Elias, todos reconheceram por causa do fogo que Deus é o Todo-Poderoso. Mas quando você se rende ao último altar, todos ao ver você saberão quem é o seu Deus de verdade. Um Deus que cuida de você, um Deus que ama você, um Deus que preparou essa noite, porque Ele sabe como está o seu coração. Porque Ele quer que você entregue esse seu problema nas mãos dEle. Ele quer que você entregue essa situação nas mãos dEle. Porque Ele tem tudo preparado para te abençoar. Vou dizer para você que está tudo preparado. Os anjos já estão preparados, as trombetas estão preparadas, tudo para abençoar você. Mas coloca no altar esse seu problema. Coloca essa dor que está na sua alma aí nas mãos do Senhor. No Velho Testamento fala de uma mulher que era estéril. Na época dela, o homem poderia casar com duas ou até mesmo mais mulheres. Lembrando que alguns países, pastora Cida, ainda existe isso, que pode casar com várias mulheres, desde que este marido consegue sustentar todas elas da mesma forma, da mesma maneira. Mas isso é uma outra cultura. Mas nessa cultura aqui, a Ana era casada com um homem chamado Elcana. E também tinha uma outra mulher chamada Penina. Penina tinha filhos e Ana não podia ter filhos. Ela tinha esse grande problema. Ela era estéril. Estéril. E ela sofria por causa disso. Ela chorava por causa disso. Ela sentia que Deus tinha esquecido dela, que era rejeitada no meio das pessoas. Eu tento imaginar como era o sofrimento dessa mulher. Eu tento imaginar como eram as noites desta mulher, não tendo filhos. Interessante que a outra mulher zombava de Ana. Ela tinha filhos e ela dizia: eu tenho filhos, você não tem filhos. Eu consigo fazer o nosso marido feliz, você não consegue. Imagina essa mulher todos os dias falando para Ana, e Ana sofrendo, gente, porque ela tinha esse problema. E para ela e para muitos era impossível ser resolvido. Como nós também temos situações na nossa vida que é impossível para nós resolvermos. E para essa mulher não tinha chance, não tinha esperança. Ela chorava. E o marido dela, às vezes, ao invés de ajudá-la, talvez falavam coisas que mexiam com o coração dela. Olha, eu sou muito mais do que qualquer, ou mais do que 10 filhos para você. Você não precisa de filho. Mas só ela sabia o que ela sentia. Resumindo a história, ela chega no altar de Deus.
e ela apresenta no altar de Deus o seu problema. E nesse altar, aleluia, houve resposta. No momento que ela estava neste altar, ela chorava e clamava a Deus, tanto é que o homem de Deus que estava lá, o sacerdote, achava que ela estava bêbada, achava que ela tinha bebido todas. Essa mulher é doida, está bêbada, tomou muito vinho. Mas ela estava lá arrasada. Mas ela estava diante de onde? Do altar. Diante do altar, lugar de conexão, terra e céu. Ela estava diante de um altar para falar com o Todo-Poderoso. E somente o Deus Todo-Poderoso poderia, além de ouvi-la, talvez de uma voz que ninguém conseguia entender, mas Deus sabia o que ela tinha. Deus conseguiu ouvir o seu gemido, Deus conseguiu ouvir a sua fala, Deus entendeu o seu pedido. Quando nós chegamos diante do altar, seja qual for o problema, e principalmente agora que o último altar já foi realizado, que foi o altar lá do Calvário, que é o próprio Senhor Jesus. Quando nós chegamos ao altar do Senhor, não tenha medo, fala do seu problema, fala da sua dor. Talvez eu, pastor, não vou entender, mas Deus, o Todo-Poderoso, vai entender e vai te abençoar. Essa mulher chora, clama, e Deus ouve o seu clamor. O homem de Deus chega a ela e fala assim: olha, daqui um ano, daqui um tempo, o seu milagre vai chegar, aleluia, a sua vitória vai acontecer. Nós sabemos, né, que ela oferece até mesmo o seu filho para o próprio Deus. Mas eu quero te dizer que ela chega ao altar e ela alcança a resposta, ela alcança o seu milagre. Talvez as pessoas em volta não entendiam, talvez o seu sofrimento, mas Deus entendia, e Deus é poderoso para fazer grandes coisas nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Mas é necessário que eu me chegue ao altar, que eu entregue no altar a minha dor, que eu entregue o meu altar, o meu problema é no casamento. Coloca no altar, meu irmão. O seu problema é com o seu filho, coloca no altar. O seu problema é com você mesmo, coloca no altar. Porque o altar vai te dar uma resposta de vitória. Mas essa resposta, ela vem do alto dos céus, sobre a sua vida. Ana teve, depois de um tempo, seu filho. E seu filho nasce e se torna um grande profeta. Grande profeta. E um milagre aconteceu na vida dessa mulher. E não somente essa mulher, mas muitas outras pessoas foram abençoadas. E através do milagre que Deus vai fazer na sua vida, além de você ser abençoado, muitas outras pessoas serão abençoadas. Mas coloca no altar. Seu coração está sangrando, coloca no altar. Está doendo aí, coloca no altar. Pastor, o meu problema é emocional, coloca no altar. O meu problema é o meu casamento, coloca no altar. O meu problema é comigo mesmo, eu acho que eu não consigo vencer na vida, coloca no altar. Coloca nas mãos do Senhor e entrega essa dor, entrega esse sentimento seu no altar. E eu creio na vitória do Senhor sobre a sua vida. Está você? Você quer colocar alguma coisa no altar de Deus essa noite? Quando nós colocamos os problemas, as situações, nossa vida no altar, é como se você estivesse fazendo uma entrega total. O altar também é considerado um lugar de rendição. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo diante de Ti, Deus. Porque eu sei que só o Senhor pode fazer algo por mim. Eu me entrego totalmente ao Senhor. Eu tento, mais uma vez dizendo dessa forma, eu tento imaginar a Ana ali agora,
se rendendo daquele altar, se rendendo diante do Senhor, chorando. Ela não preocupou se tinha fulano vendo, se tinha alguém olhando, não. Ela se rende totalmente ao Senhor. Senhor, sou eu e o Senhor agora. Não importa se alguém está me vendo, se alguém está vendo eu chorando, se alguém está vendo eu soluçando, não importa. Irmãos, às vezes nós ficamos preocupados com as pessoas que estão em nossa volta, o que fulano vai achar, o que fulano vai pensar, e muitas vezes não somos abençoados porque pensamos assim. Porque às vezes em alguns cultos a igreja é chamado para frente, você não vou, porque fica meio assim, não, o que eles vão achar? Meu irmão, não importa o que os outros vão pensar. Importa o que você precisa, importa o que você necessita, importa que o nosso Deus ama você e te trouxe neste lugar para te abençoar, para fortalecer a sua fé. Entrega nas mãos do Senhor. Por mais difícil que seja o seu problema, entrega no altar. O último altar foi construído através de Jesus, para que todas as vezes que você chegasse nesse altar, você nunca mais voltaria com as mãos vazias, mas sairia deste altar com a vida e mãos abençoadas pelo Senhor.